prepara esta live que com certeza vai marcar a sua vida. Ok? Prepara a tua Bíblia, prepara o caderno, porque você sabe que cada live dessa é um estudo, né? As nossas lives não é para ficar batendo papo, é um estudo profundo da palavra de Deus para que você amadureça e amadureça conhecendo a palavra. Ok? Então, vamos começar o texto básico dessa palavra, que está em Êxodo, capítulo 15, versos 22. Vamos lá. Êxodo 15, 22. Muito bem. Olhe o que diz. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Meus amados, temos que entender o seguinte: as águas de Mara, por mais amargas que fossem, era o remédio que o povo precisava para curar as doenças que trouxeram do Egito. Então, a primeira coisa que você tem que saber, que por mais que você tenha o dia mal, por mais que você tome águas amargas, tudo isso está em um contexto, porque o Senhor está te sarando. Eu sempre tive uma visão muito clara na minha vida do como que é andar com Deus. O andar com Deus é um processo diário de crescimento, de cura, de capacitação, de qualificação, que o Filho de Deus vai receber. Então, quer dizer, eu sempre agi com Deus, nesses 30 anos que eu conheço, eu agi da seguinte maneira: eu faço dia 9 de junho de 2023, eu vou fazer 32 anos que ando com o Senhor. Eu sempre agi da seguinte maneira: esse é o meu estilo de vida. Eu não estou dizendo que é o teu e tem que ser o teu, mas o meu estilo de vida funciona da seguinte maneira. Só um minutinho. Pode parar? Não, pode continuar. Você sabe que aqui eu faço a live, mas a casa está funcionando, né? A cozinha está funcionando, e hoje nós temos o pedreiro aqui arrumando uma coisinha, e agora o que você está ouvindo aí é a furadeira. E isso é importante você saber, que nós somos normais. Porque algumas pessoas acham, porque eu falo com milhares de pessoas todos os dias e tal, que a gente anda em uma bolha de vidro e que a gente tem uma vida assim surreal. Não, nossa vida é normal. Andar com Deus é uma vida normal. Então, uma das coisas que mudou meu estilo de vida foi o meu modo de pensar. E como eu penso? Todo limão eu transformo em limonada. Por que isso? Porque eu aprendi com esta passagem de Êxodo que até as águas de Mara, com águas amargas, foram para curar o povo das suas doenças que tinha no Egito. Então, quer dizer, Deus estava preparando eles para que eles não fossem de maneira nenhuma assolados, ou melhor, entrassem na terra prometida com as doenças que eles traziam do Egito.
Por quê? Porque na caminhada para a terra prometida tinha cura. E por mais que fossem amargas, era a cura. E é isso que você tem que entender. Por que existe o dia mau? Por que existe o escândalo? Por que existe tantas coisas que nós não precisaríamos viver? Aí está o nosso erro, o erro de pensar que nós não precisamos viver isso. Nós temos que viver isso para sermos curados. Nós temos que viver isso para que nós possamos repensar nossa vida e, principalmente, mudar a nossa mente. Presta atenção em uma coisa. A tua vida espiritual funciona na tua mente. O Deus que você crê, ele existe primeiro na tua mente. As palavras que você fala com ele são na tua mente. Todo tipo de ação das trevas é na tua mente. Então, você tem que compreender que o que realmente define as águas amargas como amargas é quando você põe na boca e, através de todo o processo codificado e descodificado que chega na tua mente, é que você diz amargo. Então, aonde é todo o processo? Na mente. Da mesma coisa, da mesma forma que todas as coisas naturais são processadas na mente, as coisas espirituais são processadas na mente. Por isso que em Romanos capítulo 12 fala sobre o quê? A restauração, a renovação da nossa mente. Então, imagina só um povo que viveu 350 anos no Egito, dos quais grande parte em escravidão, agora está indo para uma terra prometida. E quantas doenças não trouxe? É interessante que passa quase despercebido uma coisa. Você já ouviu falar da oferta do Cordeiro? Sim, a oferta do Cordeiro nós damos principalmente para resgatar a primogenitura. E o que a oferta do Cordeiro influencia na vida de uma pessoa? A sua vida financeira. A hora que o povo apresentou a oferta do Cordeiro no Egito, liberou para eles os tesouros. Então, qual foi a primeira coisa que Deus restaurou na vida daqueles que sairiam do Egito? Sua vida financeira. Então, você tem que saber de uma coisa. Se a tua vida financeira está com problema, é porque está com alguma coisa para ser restaurada. A hora que você restaura, ela vai mudar, porque esta é a primeira coisa, é a coisa mais elementar que Deus muda na vida daqueles que são escravos da pobreza e da miséria. E por que estou te falando isso? Porque ontem, se você não assistiu, vai no nosso canal e assista, eu falei sobre que toda morte... E uma das coisas que Deus nos mostra que a oferta do Cordeiro, ela influencia sensivelmente e drasticamente na maldição da pobreza e da miséria. Então, presta bem atenção. Antes do povo sair para o deserto, Deus começa a restauração desse povo. E começa por onde? Restaurando a vida financeira. A segunda restauração, ele agora quer curar as doenças. Porque você tem que saber que todo principado, ele tem 3 assessores que nós conhecemos na Bíblia como os governantes deste mundo tenebroso. Cada um deles tem uma função: complicar a tua vida. E por que são 3? Porque são 3 áreas que vocês são atacados na tua vida. Primeiro, finanças. Segundo, relacionamentos,
que inclui aí os relacionamentos familiares e casamento e etc. E a terceira é exatamente na área de enfermidade. Então, presta atenção que Deus, para levar o povo para a terra prometida, a primeira coisa que ele restaura é a vida financeira. E a segunda, a parte de enfermidade. Compreenderam? Há uma ação de Deus liberando o seu povo para que eles sejam felizes e realizados na terra prometida. E a atuação é aonde? Nas áreas que as trevas atuam na vida do ser humano. Então, o povo, primeira coisa, Deus proporcionou um jejum absoluto de água. Você já fez um jejum de água? Eu já fiz. 7 dias sem tomar água. Eu já fiz vários tipos de jejum. 7 dias sem tomar água. E por que serve o jejum? O jejum serve para que você morra. Então, por que Deus proporciona um jejum de água durante 3 dias? Para que o povo estivesse extremamente sedento. Imagina um povo andando 3 dias no deserto sem tomar água. A primeira água que eles vissem, eles entravam com tudo, tomando tudo. E a hora que puseram na boca, é que eles disseram, amargas. Mas aí já tinha ido. Quer dizer, a dose de remédio que tinha que ser tomada, foi tomada. A murmuração não foi antes. Por quê? Porque a necessidade que eles tinham era maior do que o amargo. A murmuração vem depois para compensar a expectativa que eles criaram e não obtiveram sucesso. Então, a murmuração ela é resultado da ingratidão. Por eles não terem julgado como foi bom que Deus nos deu esse remédio, então eles começam a murmurar. E começam a murmurar contra quem? Contra Moisés, porque Moisés é o líder. Entendeu? Então, Mara no hebraico significa amargo. E, sem dúvida, este era um momento amargo para todo o povo, inclusive para Moisés. Então, presta bem atenção. 3 dias sem água. Sim, aquela pedra que depois virá fonte de água ainda não tinha se manifestado naquele povo. Então, 3 dias sem água. Então, aqui é para você compreender. Mas por que Deus deixa o povo? Não é Deus que está tirando o povo do Egito. Não é Deus que prometeu a terra prometida. Não é Deus que está querendo levar esse povo. Por que ele deixa 3 dias sem água? Porque o propósito maior não era saciar a sede naquele momento, mas era curar as enfermidades. Porque o povo andaria no deserto e não poderia ficar enfermo, porque qualquer enfermidade no deserto causaria a morte. Não tinha saída. Então você tem que saber que muitas coisas que acontecem na tua vida, Deus vai cuidar do bem maior, daquilo que é mais importante na tua vida. E naquele tratamento, ele está querendo, no caso do povo, curar suas enfermidades. Só que o povo não se liga naquilo que está acontecendo. E faz o quê? Começam a murmurar. O que é murmurou? Essa murmuração
era a segunda grande queixa do povo contra Moisés, depois que saíram da escravidão. Vamos ver. Êxodo 14, 12. Presta bem atenção. Êxodo 14, 12. Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que servamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então, quer dizer, a liberdade que eles iam ter não valia nada. Por quê? Porque eles não supriram, eles começaram a deixar de suprir suas necessidades, a ponto de reclamar das panelas que eles tinham deixado no Egito, panelas essas que eram de comida de escravo. Então, quer dizer, a pessoa, quando entra na murmuração, ela não vê de onde ela está saindo. Ela não vê o que Deus está fazendo. Ela não vê o bem maior daquilo que Deus está agindo na sua vida. Ela prefere simplesmente reclamar. Se fosse só uma reclamação, não. Mas esta reclamação, que é a murmuração, ela é o fruto da ingratidão. Então, nas águas de Mara, o povo, pela segunda vez, está sendo ingrato. Compreenderam? O povo está sendo ingrato. E como é fácil a gente ser ingrato. É só se esquecer das coisas boas que alguém fez para a gente. Então, agora já é a segunda murmuração. E não é a primeira. Já é a segunda. Então, quer dizer, a ponto deste povo preferir continuar escravo do que superar aquela realidade. Então, o que é ingratidão? A ingratidão que Moisés passou foi a seguinte. Abra em Êxodo, capítulo 14, verso... Não da murmuração, mas agora eu quero ver Êxodo, capítulo 2. Êxodo 2, 1. Êxodo, capítulo 2, 1. Presta bem atenção que a ingratidão já era algo que já estava na vida de Moisés. Êxodo 2, capítulo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e ao outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Verso 13. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse aos injustos: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Então, quer dizer, Moisés, protegendo seus irmãos, mata o egípcio. Em vez do povo de Israel ser agradecido pela ação de Moisés, o acusam.
Então, quer dizer, Moisés não é no deserto que está passando pela primeira ingratidão. Não. Já é a segunda ingratidão que ele está vivendo. Só que você perceba o seguinte: qual solução? E aí que é importante. Qual é a solução que tomamos, a decisão que tomamos quando sofremos ingratidão? Porque uma das coisas que você tem que saber, que faz parte da qualificação do crente, é que ele sofrerá ingratidão. Você vai ajudar uma pessoa. E aquela pessoa será ingrata com você. A gente é acostumado com isso. Mas isso faz parte da qualificação da gente. Então, perceba o seguinte: qual foi a primeira atitude diante da ingratidão que Moisés tomou? A fuga. E tem muitos que, diante da ingratidão, fogem. Ele fugiu. Então, 40 anos antes da segunda ingratidão que estão fazendo contra Moisés, ele fugiu. E qual é a atitude agora, 40 anos depois? Mais maduro, preparado por Deus, depois que passou por todas as provas, depois que passou pelas aprovações e pelas reprovações. Como age Moisés? A resposta é: clamou ao Senhor. Agora, Moisés tinha tido um encontro pessoal com Deus. E tudo muda quando um homem e uma mulher têm um encontro pessoal com Deus. Até suas atitudes diante da ingratidão. Porque ele não teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro sobrenatural com Deus. Gente, faz quase 30 anos que eu trabalho para que as pessoas não tenham só um encontro com Deus, mas que eles tenham um encontro sobrenatural. Você só ter um encontro com Deus, você só teve acesso à salvação. Mas quando você tem um encontro com o Deus do sobrenatural, isto muda teu estilo de vida, isto muda as tuas reações, isto muda as tuas atitudes, isto muda o fruto da tua vida. Não basta só se salvar. Você tem que ser um instrumento poderoso na mão de Deus. Mais do que isso, você tem que começar a ser protagonista no reino de Deus de uma terra desolada. Aprenda uma coisa: toda a terra em volta de você está desolada. Toda a terra que está em volta de vocês murmura. E só tem uma maneira de você mostrar o Deus que muda a história do homem, quando você tem um encontro sobrenatural com esse Deus. Então, agora você compreendeu por que eu faço seminário de anjo, por que eu faço escola do sobrenatural, por que eu vou fazer agora, este mês de novembro, 3, 4, 5, 6, a conferência Filhos do Sobrenatural. Por quê? Porque em janeiro, levar esse povo para cima do monte, passar 7 dias no monte, na escola do sobrenatural, outros 21 dias, outros 40 dias. Por quê? O que eu ganho com isso? Na verdade, gente, esta é a minha missão. Levar as pessoas a ter um encontro com o Deus do sobrenatural. E Moisés teve esse encontro com o Deus do sobrenatural em Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Mudou a vida de Moisés
O gago medroso se tornou o líder que agora tira o povo do Egito. Gente, o que muda a nossa história é o encontro com Deus do sobrenatural. Os tímidos deixam de ser tímidos. Por quê? Porque o sobrenatural, ele é muito maior do que a timidez. Ele é muito maior do que o medroso, do que o medo. O sobrenatural é aquele que nos completa de Deus. E se você quer ser um ser completo em Deus, não basta você ter apenas um encontro com Deus. Você tem que ter um encontro com o Deus do sobrenatural. É isso que muda a história. Presta atenção. Agora ele não precisa mais fugir como ele fugiu na primeira ingratidão. Não. Agora ele não precisa mais fugir. Na verdade, ele recorre à fonte da bênção de Deus. Isto é, ele busca agora o Deus do sobrenatural, o Deus que muda a história, o Deus que muda a situação, o Deus que muda a circunstância, o Deus que nos leva em uma dimensão que nós não estamos acostumados a viver. E o que esse Deus do sobrenatural diz? Está vendo aquela árvore? E dá a solução através do quê? Da revelação. Porque revelação é sobrenatural. A profecia é sobrenatural. A palavra de conhecimento é sobrenatural. Então, o que Deus quer realmente na tua vida não é só te tirar de uma escravidão das trevas. Não é só te curar. Ele quer que você seja pleno. E para ser pleno, a sua imagem e semelhança, ele quer que você seja um dos protagonistas do seu sobrenatural na face da terra. Então, ele ativa teus dons e vai além. Dá a perspectiva do céu na terra. Isto é, a dimensão da eternidade no tempo. A dimensão da eternidade na tua vida. A dimensão da eternidade na terra. É deste Deus que eu estou falando para você. É esse Deus que eu quero realmente que seja ativado na sua vida. Sabe por que as pessoas murmuram? Porque não conhecem o Deus do sobrenatural. Só conhece o Deus da história. Só conhece o Deus da salvação. Como se a salvação fosse o final de tudo. Quando, na verdade, a salvação é o início da tua história. Gente, ele mostra para Moisés uma árvore. Por que será? Você nunca questionou por que Deus mostra uma árvore? Porque é na decisão da escolha da árvore é que nós vamos para a vida eterna ou vamos para a morte. A árvore, ela representa a vida. Então, em nossos dias, nós também temos esses dias amargos que o povo está tendo em Mara. E a solução está onde? Pergunte para mim, apóstolo, aonde está a solução para o amargo da minha vida? Eu digo, olhe para a árvore. A solução para a tua vida está na árvore. Que árvore? Qual a árvore?
A árvore que um dia foi cortada e se tornou uma cruz. Que representa a árvore da vida. Deixe. Sabe por que a murmuração nos pega? Porque ainda nós estamos atrás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós ainda não encaramos uma realidade, que as águas amargas, que o dia mau, que tudo que é amargo na minha vida, na verdade, é para me capacitar, é para me curar, é para me preparar, é para me lançar, é para me fazer voar. Mas eu ainda continuo buscando a árvore do conhecimento do bem e do mal. Hoje você tem que tomar uma decisão na sua vida. Romper definitivamente com a árvore do conhecimento do bem e do mal e começar a ter uma experiência na árvore da vida. E a árvore da vida é que nos leva para a eternidade. Por quê? Porque ela nos leva para o Deus do sobrenatural. Eu estava contando sábado, no culto que nós tivemos na Festa dos Tabernáculos, desculpa, na sexta, que nós tivemos a vigília, inclusive está no nosso canal do YouTube, se você quiser assistir. Eu estava falando que naquela semana eu tive uma experiência com meus netos. Eles chegaram com um passarinho morto. E quando eles me apresentaram o passarinho morto, eu tinha duas opções: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal me dizia: enterra, morreu. A árvore da vida: ore e ressuscite. Esta é a diferença de quem tem um encontro com Deus do sobrenatural. E eu falei para o meu neto: eu vou orar para este passarinho ressuscitar. Ele disse: vamos orar. Eu vou orar. Eu digo: não, deixa que eu oro. Ainda não está na hora dele fazer esse tipo de oração. Tem 5 anos, né? Mas eu tenho fé para isso. É por isso que eu ando 32 anos com Deus do sobrenatural. É por isso que o meu neto tem que ver no avô dele, não o homem normal e o homem comum, não o homem que foge diante da ingratidão, não o homem que vive na situação e na circunstância. Ele tem que ver no avô dele o homem que anda com Deus do sobrenatural. E eu pus aquele passarinho na minha mão e com a outra eu fechei e eu falei: Espírito de vida, vem agora, em nome de Jesus. Quando eu tirei a mão, o passarinho começou a mexer o biquinho e a barriga dele começou a respirar, mostrar a respiração. Eu te pergunto, eu podia contar para o meu neto todas as histórias da Bíblia, mas aquela atitude e o resultado do que ele viu, eu apresentei para ele uma solução para toda a sua vida, para ele saber que existe uma alternativa que não está na ciência, mas está no sobrenatural. E o meu neto pôde ver o passarinho ressuscitar na frente dele. É por isso que eu estou te falando desse assunto. A nossa escolha está na escolha da árvore. Se você quer continuar escolhendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, viver na religião, viver na filosofia, viver em tudo isso que o mundo pode te oferecer, essa pode ser a tua escolha. Mas eu estou aqui para te dizer que o que você, na verdade, precisa é ter um encontro com Deus do sobrenatural.
aonde faz uma sarça arder e não queimar. E que faz homens ressuscitarem. E que faz um passarinho ressuscitar. Meus amados, você tem que compreender que na árvore da vida está a solução do teu problema. O amargor da tua vida está na árvore. Você começa pela transformação da árvore em uma cruz. Mas esta árvore, ela se torna em você a fonte de águas vivas. Coisa tremenda. Através da cruz, nós começamos a receber poder. E através deste poder, nós teremos a solução para os amargos da nossa vida financeira, para os amargos da nossa vida sentimental, para os amargos da nossa vida na saúde, para os amargos da nossa vida. Você que está comigo nessa live, encara uma realidade. O amargo na sua vida só vai continuar até que você tenha um encontro com Deus do sobrenatural. Temos que voltar à árvore da vida. Aquela que nos dá a vida eterna, mas junto com a vida eterna nos dá o quê? Poder. Poder para mexer nas moléculas. Poder para mexer nos átomos. Poder para transformar situações e circunstâncias. Meus amados, e qual é o grande segredo para você não murmurar? Qual é a peça fundamental para que você vença a murmuração? O antigo e velho alfabeto de Deus. Obedecer. Obedecer. A obediência é fundamental. Por quê? Porque não adianta você ter a revelação da árvore se não for para obedecer. Moisés tinha a revelação que podia jogar aquela árvore nas águas e sararia as águas. Mas se ele não obedecesse, as águas nunca seriam saradas. Então, esta é a peça fundamental, gente. A obediência. Deus lançou estatutos, obedeça. Deus deu ordenanças, obedeça. Deus te provou, obedeça a Deus na prova. Olhe o que revelou a obediência de Moisés. Ela revela o remédio para as enfermidades. O Deus do sobrenatural é o verdadeiro médico, gente. Só Ele pode te sarar. O resultado para aqueles que são obedientes é o encontro. É o encontro com as muitas águas. Isto é o encontro com a provisão. Se você tiver na obediência um encontro com Deus, nunca te faltará nada. É o encontro que você vai ter com as sombras, isto é, com a paz. É o encontro que você vai ter
com o conforto, que nada mais é que o poder. É o que você lê logo em seguida. A grande revelação de Êxodo, que depois que Moisés obedece. Vou abrir lá para ler para vocês. Êxodo capítulo 15. Quer ver? Deus tinha preparado tudo. Ele só precisava de uma coisa, do quê? Da obediência. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Verso 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, e ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Provou no quê? Na obediência. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, olha o resultado da obediência, havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Meus amados, a obediência, na verdade, te leva à provisão, à paz e o poder. Não seja ingrato. Não murmure. A murmuração nada mais é do que o fruto da ingratidão. Chegou a hora de você tomar uma decisão na sua vida. Obedecer. Para que você definitivamente tenha acesso ao quê? A provisão, a paz e o poder. Vamos orar? Senhor e Pai maravilhoso, todos aqueles que estão comigo agora e aqueles que vão assistir esta ministração gravada, que cada um possa ter um encontro com a árvore, mas a árvore da vida, para que eles possam viver definitivamente o encontro das muitas águas, isto é, da provisão, o encontro da sombra, que é a paz, e o encontro do conforto, que é o poder. Mas principalmente, Senhor, que cada um consiga fazer neste dia um pacto contigo. O pacto da obediência. Por isso eu quero liberar sobre a vida de cada um, Senhor, esta unção de obediência. Que hoje eles vençam a ingratidão, que vençam a murmuração e que entrem na obediência. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Gente, que bênção! Foi bênção ou não foi? Mas antes de encerrar, eu quero te pedir uma coisa. Eu nunca peço, mas hoje eu quero te pedir. Você está aí no YouTube, ou em qual você tiver, você dá um like aí, se inscreve no canal, nos ajuda a prosperar nesse canal, para que a gente alcance mais pessoas. Toda vez que você dá um like, que é o positivo, você, na verdade, está pondo essa ministração
como algo importante e mais pessoas terão acesso. Tá bom? Se você não é inscrito no nosso canal, quer dizer, o que você está esperando? Por favor, se inscreva. Vamos aumentar a nossa esfera de atuação. E quem pode me ajudar a fazer isso? Só você. E com muita simplicidade. Dá um like, se inscreva e deixe que muitas pessoas sejam atingidas por essas palavras.